Acontece na cidade. Muito bem, ouvintes da Rádio Baruch FM. Hoje nós temos uma entrevistada de altíssimo garbo e elegância aqui na programação da Rádio Baruch FM, que é a nossa querida Grace Gianoucas, o sobrenome? Exatamente. Que maravilha. Grace, é um prazer muito grande ter você aqui na programação da Rádio Baruch. O prazer é meu, tudo bom? Tudo ótimo. Antes da gente começar a falar sobre essa temporada nova do Terça Insana, eu queria, dentro da programação da rádio, te parabenizar por aquele maravilhoso clitóris que você nos presenteou em Amor e Sexo. Foi realmente uma das melhores representações de um clitóris que eu vi na minha vida. Obrigada. Parabéns, de verdade. Foi algo realmente majestoso de se ver. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu gosto muito desse programa. Eu acho que, assim, na minha opinião, é talvez o melhor, um dos melhores, se não o melhor programa de TV aberta. Concordo com você. Né? Ele é um programa preciso, pontual, ele é informativo, ele trabalha com temas bastante, essa temporada, então, bastante relevantes. Começou arrebentando. E assim, todos os programas dessa temporada foram muito relevantes. Que maravilha. Muito bem executados, o roteiro é ótimo, a edição é ótima, todos estão ótimos. Parabéns. Realmente, eu adoro esse programa. É realmente maravilhoso ter um conteúdo desse disponível na TV aberta. Exato. Que trate a mulher como como o programa, como a própria Fernanda vem tratando. Exatamente. Né? Realmente dá orgulho de você ver um programa desse na TV aberta no país que a gente vive. Neste momento. Neste momento. Vive, né? De tanto fundamentalismo. Exato, né? É algo que a gente precisa e que, sem querer acreditar e acreditando, tá na TV aberta. Tem que estar, né? Tá, concordo. Poxa, que maravilha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Desde o início da sua carreira, você sempre teve esse gosto pela comédia ou você adquiriu ele com o tempo? Você se sente mais à vontade quando é humor? Como que funciona pra você? Não, pra mim, eu me sinto à vontade em qualquer linha de atuação. Eu acho que a comédia é só uma ferramenta do ator, né? Um ator que faz comédia, ele tem que fazer drama bem. Sim. Porque, por exemplo, não sei se dá para perceber, mas assim, as coisas que eu crio, por exemplo, dentro do meu processo como autora e diretora, tudo vem da dor. A comédia é uma espécie de um KY, que entra para a gente lidar com assuntos um pouquinho mais delicados e para aprofundar conteúdo sem as pessoas acharem que é maçante, entendeu? Sim, concordo. Então eu acho que a comédia é uma ferramenta. Agora, eu devo ser aqui mais pra frente um espetáculo que ele é comédia, mas é uma linha de comédia que também tem drama no meio. Então, é um exercício, assim, eu adoro interpretar. Esse trabalho que eu fiz, por exemplo, na Globo, no Haja Coração, era um núcleo super engraçado, mas eu tive cenas bem dramáticas, né? Porque Sim. a verdade, assim, eu acho que a comédia que é feita em TV, cinema, tu não precisa querer ser engraçado. Claro, tu monta um tipo e tal, mas as situações com aquele tipo é que tem que ser engraçadas. Isso que é bacana. Isso aí a gente se entrega na mão do diretor. Então teve muitas cenas em que eu chorei, em que o exagero daquela personagem tornava a cena histriônica, porém era bem dramática. Né? Poxa, muito bacana. É muito interessante poder ouvir alguém que faz comédia, que faz humor com a qualidade que você faz, dizendo exatamente isso, que é uma função do ator, né? Exato. O ator, ele é como se fosse um cavalo na Umbanda, vamos dizer assim, né? Exatamente. Eu até achei muito interessante o nome dessa temporada do Terça Insana, que é Grace Gianoucas Recebe. Exato. Porque, ao meu ver, como admirador do seu trabalho, e como ator também, eu vejo que o trabalho do ator é realmente esse, é receber. Exatamente, eu também acho.
né? E tem gente que tem uma capacidade de transformar a voz, a respiração, o corpo. E esse é um trabalho de dedicação, de construção de personagem que é maravilhoso de se fazer. Nem sempre a gente tem o nosso aparelho vocal e tal, claro. Né, o nosso corpo, porque às vezes eu me sinto mesmo aprisionada no meu corpo, sabe? Eu queria fazer umas coisas diferentes. Mas às vezes não consigo, não dá, não chego lá. Mas... então por isso que eu não gosto de assistir o que eu faço, porque eu vou na minha emoção e às vezes eu acho que com a minha emoção convence o público. Quando eu vou ver, eu tenho a barreira da minha imagem, às vezes, então eu não me convenço. Aliás, eu não preciso de crítica, boa ou ruim, quando tá bom eu sei, quando tá ruim eu sei. Também. E agora tu falou em cavalo, realmente, a gente é cavalo. Eu, particularmente, sou um cavalo selvagem. Um pônei selvagem. O próprio, que você deve ter conhecido pessoalmente, creio eu, o próprio Chico Anísio falava isso. Ele tinha um personagem, o Painho, que ele disse que uma vez recebeu o Painho em um centro e conversou com as pessoas como se fosse ele. Ele acreditava realmente que os personagens dele fossem entidades que ele recebia, né? Que maravilha. Pois é, não, mas eu acho que tem atores às vezes que a gente vê fazendo coisas que não é possível. Exatamente. Informação, tem coisas tão legais. Tem atores, eu adoro, eu admiro, eu me orgulho muito de ser atriz quando eu vejo um bom ator atuando, uma boa atriz. Concordo com você. Eu me dá uma vontade de continuar, sabe? Nossa, a gente fica feliz por estar junto, por ser amigo de trabalho, né? Não, e porque a arte, existe uma coisa que é tu interpretar, existe uma coisa que é a atuação, a construção da personagem, existem assim, o ator que faz arte, o ator que pega o texto, decora e vai lá e sabe falar. E então assim, eu acho que tem vários níveis de interpretação também. Claro. Não que um seja bom, seja ruim, é que para cada coisa se adapta, né? Para cada veículo se adapta um tipo de interpretação. Agora, eu adoro grandes transformações. É arrebatador, às vezes, o trabalho de alguns atores é arrebatador. Sim. E eu acho isso maravilhoso. Concordo contigo. Agora, falando do Terça, é realmente um projeto maravilhoso, né? É algo que você até pode falar melhor, que é a idealizadora do projeto. O Terça Insana, quando você começou a idealizar ele como projeto para execução, foi realmente esse formato de trazer novos atores, né? Que tinham a comédia, que faziam humor e que fossem caras novas pro palco? Não é só isso, é muito mais embaixo. Quando eu comecei a Terça Insana, o projeto Terça Insana, eu estava muito irritada, porque estava sempre me incomodou. A gente está numa sociedade que evolui, né? Pelo menos estava em processo de evolução, agora eu acho que a gente está evoluindo. Mas assim, a gente tem a maior passeata gay do mundo na época, a gente tinha, sabe, várias manifestações, vários movimentos, e eu pensava, não é possível que a comédia que está aí continue sendo tão infantil, tão adolescente, e continue ofendendo e fazendo o humor do bullying, ofendendo minorias e tal. Não é possível que a gente não amadureça como sociedade. A comédia serve para fazer a gente refletir. Exatamente. Eu queria fazer eu fui em busca, eu criei o projeto Terça Insana para a gente ir em busca de uma comédia contemporânea que traduzisse os avanços da sociedade e que amadurecesse a criação e a plateia, entendeu? Sim. Aí, a minha ideia foi fazer com que atores que eram talentosos, brincalhões, e pudessem se tornar autores dos seus textos, transformar bons atores, criativos, originais, em autores dos seus textos. E eu sou uma chata, fui uma chata esses anos todos, porque piada pronta não entra, porque não entra preconceito, porque não entra
porque isso aí, essa personagem já existe, isso aqui tu está imitando, isso aqui já foi feito. Então, para entrar, para vir para Terça Insana, sempre foi uma peneira, não que, mas assim, de colocar novos desafios para a pessoa, porque não vem me trazer uma personagem que já foi feita na Terça Insana, uma cópia, ou não vem me trazer, por exemplo, uma coisa que se repete em preconceito, sabe? Sim. O pobre, blá blá blá. Sabe? Me traga um novo olhar que desafia a ver, olhar as coisas transvergentes, sabe? Porque eu acho que para a gente fazer alguma coisa, para a gente colocar alguma... Eu gosto de me surpreender com as criações, entendeu? Eu acho que eu devo isso pro público. Porque tem gente que faz comédia e acha assim, eu sei o que o público gosta. Desculpa, já morreu, já tá velho, sabe? E esse tipo de coisa já tá, sabe? Sabe a pessoa que tenta, aí não consegue, solta um palavrão, aí o público ri. Não precisamos disso. Exato, não precisamos de apelar, né? Somos inteligentes ao ponto de saber fazer direito. Somos e podemos promover isso. E não é porque, por exemplo, muitas vezes eu ouvi, mas isso aí não é popular, isso aí. Imagina, eu tenho provas, a Patrícia é a prova de que é um projeto que trabalha com outras, liga outros pontinhos para fazer comédia e reflexão, e sempre foi popular. Sim. Né? Sempre foi muito popular, público de todas as classes sociais, de todas as idades. Claro, tem pessoas que se identificam mais com uma coisa, mais com outra. Então a ideia da Terça Insana foi mexer a areia que estava parada no fundo e ir em busca de um humor adulto contemporâneo. Bacana. Né? E para isso, a gente sempre renovou cenas, né? No início da Terça Insana, a gente criava um show novo toda semana, com um tema que eu dava, e não podia, uma ideia de uma personagem não podia falar do mesmo assunto que a outra, a gente dava um ponto de vista, assim, de todos os ângulos do assunto, sabe? A gente fazia uma decupagem. E aí, assim, foram cerca de 440 e tantos atores que passaram pela Terça Insana. Eu costumo dizer 400, mas agora, fazendo as contas, 443, eu acho. Meu Deus. E nós criamos cerca de 600 cenas completamente originais. Eu lembro de uma entrevista que o Marco Luque deu pro Jô, bem no comecinho. Ele tava, acho que ele tinha ido até divulgar os personagens que ele fazia no Terça Insana, e ele citou exatamente o que você disse quando ele falava de você. Ele falou, a Grace incentiva muito que nós colocamos a mão na massa, que a gente escreva, faça com que os personagens sejam originais, né? Exatamente. Isso é realmente algo que é implícito, né, no Terça Insana, e é um espetáculo que, como você falou, ele se renova por essa, vamos dizer assim, por essa regra do grupo, né? Exatamente. Vamos escrever, ser originais. Que está contida até na longevidade da Terça Insana, como projeto de comédia, né? O que não quer dizer que a gente também não faça resgates de estilos de comédia, jamais. Mais pop, mais juvenil, uma coisa mais simples, uma coisa mais pura. Então a nossa ideia sempre foi trabalhar linguagens, né? Sim. E sempre buscando inovações de conteúdo. Que maravilha. Né? E uma coisa, por exemplo, que a gente também fez nesses anos, eu peguei várias gerações, né? Pessoas de todas as idades, de várias gerações de teatro e de formação cultural mesmo. Tivemos, eu lembro de uma época que tínhamos de Marcelo Mansfield ao próprio Marco Luque, que era uma cara nova e estava começando, né? Exatamente, ele nem no CQC estava e o Marcelo Mansfield já tinha toda uma carreira, né? Exato. Então, assim, a gente... foram várias turmas, e são várias turmas, é uma grande família Terça Insana, que cada um traz uma colaboração também na hora da gente trocar figurinha. Uma das coisas mais legais que tem no Terça Insana, que sempre teve, e que sempre foi uma coisa incrível, são as reuniões de criação, né? Que maravilha! A gente começa a pirar, a inventar, e é tudo livre, aquele brainstorm, é uma delícia. E assim, então, por exemplo, teve uma geração que se criou na frente da televisão. Sim. Então as referências eram muito televisivas, de filmes, Sessão da Tarde. Já teve outra geração que leu muito, que assistiu muito cinema de arte, que pegou a ditadura, que papapá. Então, assim, são pessoas que trazem referências diversas e isso é muito legal. Eu lembro que
na turma, uma vez a gente, acho que foi 2008 ou 2009, e o tema de inauguração da temporada de 2009 era o povo brasileiro. Então, eu queria que todo mundo lesse, que não tinha lido, o Darcy Ribeiro, né, que eu gosto muito e tal, que eu acho um cara genial e tal. E aí, não vou ler, não sei o que. Aí a gente foi feito um documentário, uma série sobre a obra dele, e todos nós assistimos e discutimos, tem narração do Matheus Nastergaile e tal. É um trabalho incrível. Então, assim, sempre esse trabalho de pesquisa e de aprofundamento sempre foi promovido dentro da Terça Insana, inclusive, assim, das pessoas que têm referências que eu não tenho, eu ia pesquisar, ou das pessoas que não tinham as referências que eu tinha, e eu sempre tentava oferecer esse conteúdo. Então, eu acho que é um trabalho bem sério, bem aprofundado, assim, apesar do resultado ser cômico. Sim, exatamente, que é o fator fundamental, né? Exato, e por isso, assim, se fala muito. Então, na Terça Insana, a gente não promove preconceito, a gente não tem piada pronta, você nunca vai se ver um homossexual sendo agredido, nem um negro, nem uma mulher, entendeu? Não existe isso. Por exemplo, tem personagens, como a Bettina Botox, por acaso é gay, mas ela vem falar de cidadania. Então, assim, sempre a gente sempre botou excluído no palco, né, para dar o ponto de vista dele sobre a sociedade. E o que eu vejo que me entristece um pouco é que a gente está encaretizando de uma maneira... Isso, né? me incomoda também, viu? Mas olha, eu acho, na verdade, não me entristece nada, eu acho que a gente está passando por um momento, com as redes sociais e tudo mais, a sociedade brasileira está de pé. Sim. No seu melhor e no seu pior. Antigamente se fazia uma piada de mulher, ofendendo as mulheres ou ofendendo os negros, e as mulheres na plateia tinham que rir constrangidas, e os negros também, porque a plateia inteira olhava para elas, apontava, até ria junto, entendeu? Exato. Hoje, você pode falar o que quiser no palco, mas não reclame, porque as minorias estão organizadas. Eles também têm voz. Exatamente. Exato. Hoje todos estão de pé. Sim. Então, assim, eu acho que é até bom que todo mundo se revele para a gente entender quem é esse povo brasileiro, né? Exatamente. Querendo ou não, né, sendo bem ou ruim, vamos dizer assim, né, todos temos voz e todos se comunicamos agora. Exatamente. Então, vamos falar. Né? E as pessoas revelam também uma ignorância, uma falta de aprofundamento em relação a vários assuntos, sim, né? Essa falta de conteúdo para discutir, né? De pesquisa de opinião própria, muitas vezes, em relação a uma série de coisas. Com certeza. Então, essa é a sociedade que a gente tem, né? É isso aí que a gente tem, não adianta disfarçar. Talvez, olhando por um lado mais, vamos dizer assim, menos pessimista, né? Talvez estejamos caminhando para uma unificação, talvez, dessa conversa, mas ainda precisamos andar muito. Muito, né? Muito. Isso é verdade. Muito. Sabe por quê? Porque eu acho que não se promove, a conscientização e a pesquisa e a opinião própria. Exatamente. Não se promove a opinião própria. Então isso é muito delicado, né? Opinião própria é algo muito raro hoje em dia. O quê? Opinião própria é algo muito raro hoje em dia. Tanto que no espetáculo novo da Terça Insana, que é a Terça Insana Grace Janucas recebe, sim, ele se passa todo dentro de um avião, como se o público, a partir do momento que entra na sala de espetáculo, vira passageiro. Eu estou de aeromoça recebendo todo mundo, oferecendo balinhas, uma companhia que é a Terça Insana Airlines, que está meio falida, então só tem uma aeromoça para todo aquele avião. Então eu vou falar do balinha aqui, vou pra linha lá. E aí todos entram, a gente tem o nosso compromisso com a pontualidade, né? A gente fecha as portas da aeronave no horário previsto, e enquanto a gente não recebe a ordem da torre de controle para poder decolar, a gente enrola o público com o agradável entretenimento. É o Grace Janucas recebe. Que não tinha dinheiro para contratar Roberto Carlos, se amaram eu mesma. Então começa um programa de entretenimento, que é meio um programa de auditório, né? Que assim, satiriza uma série desses programas de auditório e tal, dessa coisa animada, programas da tarde, mas assim, eu começo falando de tendência, começo falando de moda, e a moda que eu discuto é o fundamentalismo. Maravilha. Então, aí eu vou dando dicas pro público, para as pessoas que gostam de moda, que gostam de vanguarda, saberem
como se comportar para ser um fundamentalista. Então, é muito legal porque gera uma discussão muito bacana. Sim, né? Nossa, que maravilha. Aí, em seguida, eu falo, claro, a gente está aqui, quer se divertir, todo mundo querendo se voar, se distrair, uns vão em viagem, outros vão a trabalho, mas os outros vão para férias, outros vão a trabalho, mas a gente tem que falar de economia. Aí eu dou dica, eu falo o que é economia, eu fico muito bom humor também, dou dicas para as pessoas economizarem em tempos de inflação, é tudo um absurdo, né? Olha o público vem abaixo porque vai se identificando. Claro. E aí eu chamo a minha assistente de palco, que na verdade é a faxineira da minha casa, que me pediu o FGTS, falei que não tinha condições, mas como ela tem sonho de ser artista, eu botei ela no palco. Olha que pena. Quem faz é o Darwin Demarque. O Darwin Demarque faz uma personagem maravilhosa, que é a Sheila. Sim. O sonho dela é ser funkeira, é ser Anitta. E totalmente Sheila. Totalmente Sheila. E ela então fica... Todas as coisas que eu falo, que são coisas às vezes mais pesadas e coisas assim mais irônicas, ela coreografa atrás. Então, a gente tem nesse espetáculo uma coisa muito engraçada, que é o contraponto do humor sarcástico, que eu faço ali, falando de coisas bem pontuais, bem sérias, como corrupção, como Samarco e tudo mais, porque eu falo do segredo da minha beleza, que eu tô com 74 anos, mas tenho pele de 52, graças a uma lama que foi lançada no mercado ano passado, a lama tóxica da Samarco. Então, assim, o Brasil está todo dentro desse espetáculo. Que maravilha. Então ela coreografa, tudo que eu falo, ela coreografa. E a gente tem também, como em todos os canais, e sempre do entretenimento, culinária, porque só se fala em cozinhar, né? E Concordo. Já que a gente não come, pelo menos a gente vai lá, a gente não cozinha, a gente prova. E aí eu faço um jogo, e ali eu faço um jogo com distribuição de chocolates de vários sabores, para que as pessoas possam eleger qual é o mais gostoso. Sim. Porque ali a gente começa a sustentar a ideia de que tu não pode votar em alguém e escolher alguma coisa se tu não conhece. Que maravilha. Então eu faço a plateia inteira, né? Todo mundo prova para poder votar. Então assim, a gente vai fazendo esse espetáculo, é um espetáculo que fala muito do país, né? Aí a Rita Murai faz duas personagens muito legais. Sim. Uma, que é uma mulher que tá lá, presa, e o avião não decola, não vai nem vem, e ela quer fumar. Ela quer se atirar. Então é muito legal, porque também falar de todo um comportamento, de um comportamento brasileiro, assim, não dizer brasileiro, mas de pessoas, em geral, com essa coisa do por baixo dos panos, pessoa que se assume mesmo, que é fumante mesmo, dane, entendeu? E a coisa do limpinho, do tudo certinho também, que tá muito chato. E aí ela também faz uma outra personagem que morre de medo de avião e que então ela bebeu para poder viajar, só que não decolou a porra do avião. Então, ela já tá num estado, a bebida dela já acabou. Então, assim, tudo tem a ver com o país, entendeu? Que maravilha. E no final, enfim, não posso te contar. Não, por favor, não me conte que eu quero ir lá conferir esse final. Tá, e eu tenho também uma entrevista muito importante com um grande empreendedor que é um dos mais bem-sucedidos, que tem uma trajetória de sucesso tão extraordinária, que já é estudado em várias universidades do Brasil e do mundo, e que trabalha com um nicho de mercado que com certeza não vai falir, como aconteceu com o conglomerado Ike Batista. É, claro. Eu chamo para entrevistar como empreendedor, para dar um exemplo de ideias, para estimular as pessoas, o Aedes aegypti. Olha só que então ele vai falar um pouquinho de mercado, de estratégia de lançamento de produtos, como é que funciona, das oposições, como é que ele reage à oposição. Então é uma pessoa realmente famosa ele. É, famosíssima. Não, tem alguém com mais sucesso que o Aedes aegypti? Totalmente contemporâneo e famoso. Exatamente. Nossa, sucesso, fantástico. Ninguém para mais, parece o Temer. Não. Exatamente. Ninguém para e ninguém tira. Exatamente. E todo mundo sabe como, exatamente. Exatamente, é isso. Olha, então, assim, é toda uma grande analogia ao momento do país que a gente está vivendo. Que maravilha. Grace, eu costumava fazer essa pergunta no início, mas é um espetáculo realmente para pensar. Eu ia perguntar como você gostaria que o público saísse realmente pensando, refletindo e chorando de rir dessa loucura toda que a gente vive, né? Inclusive porque se a gente não, ao refletir conosco mesmo, a gente também não muda nada, entendeu? Não, exatamente. É importante, eu gosto de ser cutucada. Tudo que cria estranhamento e que cria possibilidade de se refletir é muito importante. Com certeza. Porque talvez o palco
seja o último reduto de reflexão livre que ainda existe. Eu concordo com você. O palco para mim, falando como ator assim, é o lugar onde nós temos a única carta branca que talvez nunca tirem da gente de poder protestar sobre o que a gente quiser, né? Exatamente. E o público que está lá, se não gostar, tem a opção de sair. Exato. Exatamente. Então, Olha... assim, agora quem está a fim de refletir, então, assim, eu acho que a arte tem essa função. Sim. Ela existe porque ela tem uma função de... Porque a vida não basta, porque a realidade não basta, estou parafraseando aqui o Ferreira Goulart. E a comédia é uma grande ferramenta. E eu agora vou citar Goethe. O Goethe diz que o caráter de um homem se mede pelas coisas que ele acha engraçadas. É uma verdade eterna isso. Exato, né? Concordo com Goethe, contigo plenamente. E a gente tem que cutucar mesmo, porque o índice de bunda mole por metro quadrado está muito alto. Tá alto demais, meu Deus. Tá mais alto que o preço do metro quadrado em São Paulo. Olha, eu gostaria de agradecer você do fundo do meu coração. Foi realmente maravilhoso bater esse papo contigo.